nunca mais tirei. Ela até conhece Rihanna. Às quartas-feiras nós usamos rosa. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei com tudo. Cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, falciane e conspira. Pra despertar inveja alheia eu tenho um dom. Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Se não gosta, senta e chora. Mas sair de casa pra causar. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar. Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, falciane e conspira. Pra despertar inveja alheia eu tenho um dom. Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Se não gosta, senta e chora. Mas sair de casa pra causar. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Una mirada te delata, un perfume que te atrapa, todo está a mi favor. Serán mis ojos delante de la gente, me pones indecente, que se siente, que nadie te lo cuente, que yo soy mala de verdad, y a ti te gusta la maldad, se te nota. Ay, yo soy mala de verdad, y a ti te gusta la maldad, se te nota. Soy mala de verdad, mírame la cara. Si no eres real, mejor que te vayas. No podrás quedarte en mi cama. Soy mala, así soy. Porque no confío en nadie. Se te nota que eres calle. Tienes ganas de probarme. Quieres quemarme delante de la gente. Me pones indecente. Lo rico que se siente, que nadie te lo cuente. Que yo soy mala de verdad, y a ti te gusta la maldad, se te nota. Ay, yo soy mala.
a mi labio rojo como una rosa. Y una vez quieres besarme directo a la boca. Soy mala, 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 mala y también soy loca. Pero nadie me lo toca. Y yo soy mala de verdad, mala de verdad. Y a ti te gusta la maldad, se te nota. Ay, yo soy mala de verdad, mala de verdad. Y a ti te gusta la maldad, se te nota. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Rir à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Quero presentear com flores e Iemanjá, pedir um paraíso pra gente se encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar, a bênção das estrelas a nos iluminar. Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer. Rir à toa é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer. Você é a razão da minha felicidade.
Simbora São Paulo, essa porcaria, hein? Sabe aquela hora no show que o cantor pergunta quem tá solteiro? Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar. Eu não tô no desespero, eu vou selecionar. Depois de tomar uma, coragem vem. E aquele chicletinho que é pra ficar bem. Agora é com você, é só me responder. Dá uma pausa no som que é pra eu dizer. E essa boca aí, ela só fala também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só fala também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só fala também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só fala também beija, beija. Eu sei que beija. E aí, São Paulo? Ô, Santana, Bruninho Davi. Cê sabe aquela hora do show que o cantor pergunta quem tá solteiro? Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar. Mas não tô no desespero, eu vou selecionar. Depois de tomar uma, coragem vem. E aquele chicletinho que é pra ficar bem. Agora é com você, é só me responder. Dá uma pausa no som que é pra eu dizer. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija. Eu sei que beija. Essa é boa de usar, né? Vamos lá, vai. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija. Eu sei que beija. Ô, Santana! Ô, moleque, valeu. Quem gostou, joga a mão e grita! Vou soltar lá. Quando você vem, eu fico achando tudo tão bonito aqui. Enfeita a minha realidade aqui. E eu fico achando tudo tão bonito. Fica encaixando tudo tão bonito aqui. Enfeita a minha realidade aqui. E eu fico achando tudo tão bonito. Acho lindo quando cê diz que eu tô te usando, mas não tô. Não admite se eu assumir o comando. No comando não mandou. E eu me pergunto sempre onde cê vai quando cê sai. E eu não vou. Não vejo a hora de você voltar. O tempo passou, eu só sei que esse amor se multiplicou. Vai demorar mais quanto tempo?
2h30. Programa Mais Saúde, com Carla Palamoni. Está no ar. Boa tarde, eu sou Carla Palamoni. E eu sou Laila Guiar, repórter universitária. Sempre uma repórter universitária aqui me ajudando. Hoje é a vez da Laila. Obrigada, Laila. Nada. Hoje o assunto é saúde animal, saúde do seu pet. Então, se você tem um pet em casa, está com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, vai lá no nosso Instagram, @tvprimeirasv, só manda a pergunta que a gente faz aqui. Eu estou com a veterinária Josefa Gomes de Lima. Muito obrigada por vir ao programa. Eu que agradeço, boa tarde. E também com o chefe de departamento, do Departamento de Controle de Zoonose São Vicente, o Kleber de Souza Costa. Obrigada, Kleber. Obrigado. Agradeço aí por vir. A gente vai falar dos serviços, né, que o Centro de Zoonose, Departamento de Controle de Zoonoses oferece, que são vários serviços de atendimento, castração, doação. Vamos falar de doação responsável também, né? Também. Mas, antes da gente começar, vamos ler a notinha sobre vacina, Laila, por favor? Vamos. No último sábado, a cidade de São Vicente imunizou 179 crianças no dia de vacinação contra o sarampo. Os postos tiveram a movimentação de 1.280 pessoas, mas somente 179 pessoas precisaram ser imunizadas. Nessa primeira etapa, o público-alvo são os pequenos, mas a partir do dia 18 até o dia 30 de novembro, a vacinação será destinada aos adultos de 20 a 29 anos. Então, galera, fica atento aí e não deixe sua carteirinha de vacinação em falta. Precisa atualizar, gente. Assim, quem é mais velho, que nem eu, mesmo que já tomou quando pequenininho, né? Tem que ir lá tomar sarampo, viu, gente, que voltou. Infelizmente, estava erradicado e voltou. E para o adulto, o sarampo é uma doença bem grave, né? Pode até levar a óbito. Bom, vamos começar aqui a entrevista. Eu queria perguntar o seguinte. Quando a gente ganha um bichinho, ou pega um bichinho para dar para alguém, ou adota, enfim, a gente deve tomar quais cuidados? Prefiro gato ou cachorro? Porque tem diferença de temperamento, assim, o que vocês acham na hora de eu escolher um animalzinho? Sim, tem que ver a família como um todo, né? Então, um cãozinho, tanto o cão quanto o gato, são excelentes animaizinhos domésticos para se ter. Cada um tem sua personalidade, o seu jeitinho. Então, isso tem que ser visto antes também da adoção ou da compra, enfim. Um gatinho já é um animalzinho mais independente, tem hábito mais noturno, diferente do cão, que é mais dependente do dono, tem que levar para passear. Então, isso, a família tem que estar bem ciente disso. Por exemplo, se é uma pessoa que fica mais tempo fora, chega, né, trabalha muito tempo, fica ao longo do dia fora, chega à noite, de repente, essa pessoa que não vai ter tempo de levar o bichinho para passear, enfim, de repente um gatinho é um animalzinho mais ideal para aquela família, para aquela pessoa, né? Ele não vai sofrer tanto com a ausência do dono, né? Isso, o cãozinho já é mais apegado, né? Então, e até quando na adoção, né, se vem, ou na adoção ou na compra, um filhotinho, né? Então, o cãozinho tem que ensinar, fazer xixi, cocôzinho no lugar, né? Então, o gatinho já é meio que instintivo. Gente, eu tenho 3 gatos, você não precisa ensinar, é impressionante. Não, eles já nascem, né? Vão. Se você não colocar a caixinha, ele vai no ralo. Exatamente. Então, assim, são algumas peculiaridades das espécies, né? De uma para outra, que isso tem que ser visto, né? De repente, é melhor uma família ter um gatinho, um cãozinho, ou ter ambos. Então, e até a raça também, que tem diferença também, de raça, né? Tem raça que é mais, que gosta mais de criança, que outras, é mais brincalhona. Exatamente. Tudo isso tem que ser visto, estudado antes. Porque quando a gente ou compra ou adota um bichinho, tem que ter essa consciência, né? Porque ele vai viver alguns anos, longos anos com a família. Sim. Né? 15 anos, mais, menos. Já tive pacientes com 21, 22 anos. Ai, que delícia. Então a família é um compromisso, né? Responsabilidade. A partir do momento que você adquire um bichinho, você é responsável por ele. Dar amor, carinho, afeto, uma alimentação de boa qualidade. Tem a parte financeira, os gastos, isso daí vem, né? Tem que pensar em tudo isso, gente. Tem que pensar em tudo, senão... Né, não, a gente vê exatamente que às vezes tem gente que abandona o animalzinho, assim, eu não entendo, porque pra mim é que nem um ente familiar. Sim, é um filhinho que eu tenho. Eu falo, como assim abandonar? Você abandona alguém da tua família, né? E aproveitar para falar de adoção responsável, porque lá nos zoonoses a gente tem sempre feirinhas de adoção, não é isso, Kleber? Sim, nós temos as feiras de adoção e os animais eles podem ser adotados também lá no Departamento de Controle de Zoonoses, né? Só a pessoa ir no departamento e ela vai com o comprovante de residência aí, o RG, ela escolhendo o animal dela
ela pode já adotar o animal ali na hora, ele já passa pela clínica veterinária, né? E como a doutora Josi falou, a gente tem que verificar muito o tempo que a gente tem e o dinheiro, né? Porque Sim. o animal, ele vai ficar um determinado tempo, como a doutora falou, com a gente, com a família. Fora isso, ele vai ter alguns gastos, né? E mesmo assim, a gente tem que estar também prevenido para um imprevisto, né? Porque às vezes o animal fica doente, o animal necessita de algum tratamento e a gente tem que cuidar dele e ter uma posse responsável. Quando a gente recolhe um animal ou quando a gente adota, a gente tem a posse responsável desse animal, porque a gente sabe que ele não vai conseguir se manter e não vai conseguir se ajudar. Então a gente, no caso, vai ter que cuidar dele, né? Ele não consegue cuidar dele sozinho. Que nem um filho mesmo, uma criança, né? Sim. Então, as adoções são feitas no Departamento de Controle de Zoonoses. Nós também temos 15 consultas gratuitas todos os dias. O departamento abre às 8 horas, a pessoa tem que ir antes das 8, umas 7 horas da manhã. Para pegar a senha. Comprovante de residência RG. São 15 consultas, né? Então, os 15 primeiros por ordem de chegada, eles são atendidos pelo médico veterinário. É bom lembrar também que o Departamento de Controle de Zoonoses, ele tem uma consulta que é, assim, uma consulta como um ambulatório, né? Nós temos alguns medicamentos que servem para animais, mas é uma coisa mais simples. Mas é uma coisa de especialidade, que nem não a é gente uma quando vai no especialidade. pronto-socorro, a gente às vezes reclama, o médico não sei. Gente, o nome já diz, é pronto-socorro. Isso. Então ele vai te dar um socorro imediato para ajudar naquele momento. Sim. E aí você vai ter que procurar um especialista para aquele problema que gerou aquele teu mal-estar ou do animalzinho. Enfim, estou falando de forma geral, mas é isso, né, Kleber? E quem adota um animalzinho lá, ele já vem castrado? Então, quando o animal ele tem mais de 4 meses, ele já é castrado no Departamento de Controle de Zoonoses e fica pronto para adoção. E quando temos filhotes, feira de adoção, a gente adota papel de termo de responsabilidade, comprovante de residência RG, tudo direitinho, pegamos todos os dados da pessoa e nós damos um vale castração. Aí então, ela vai depois quando tiver a idade apropriada. Com esse vale castração, ela nem precisa ir, assim, ela pode telefonar no Departamento de Zoonoses, a gente já vai agendar um dia para estar castrando esse animal. Como ele foi adotado lá, é nosso dever fazer o controle populacional. Entendi. Doutora, a questão de vacinação. Quando é a primeira vacina que a gente dá? Como que funciona esse calendário de vacinação para os pets? Sim, isso é muito importante. Antes da vacinação tem a vermifugação, né? Então a vermifugação é o primeiro passo aí dos cuidados. Então, a vermifugação, ela acontece a partir dos 15, 20 dias de vida, tá bom? Então, cada veterinário vai ter um protocolo aí de vermifugação, mas o mínimo são 2 doses de vermífugo com intervalo de 15 dias, tá? O mínimo. Tem animalzinho que, dependendo do tipo de infestação, faz uma dose semanal durante 3 semanas, isso varia, mas o mínimo 2 doses com intervalo de 15 dias. Então, esse animalzinho, ele é pesado, tudo de acordo, a quantidade do medicamento de acordo com o peso do bichinho. Tomou a vermifugação, a vacinação acontece nos cães a partir dos 45 dias de vida, tá bom? Então, vai tomar a primeira vacininha. Que é o tempo ideal também até para sair da mama, não é isso? Isso. A gente tem que esperar também esse tempo antes de adotar, né? Exatamente, sim. Então, o desmame acontece por volta dos 40 dias, né? Então, esse é o tempo para a gente estar começando a vacinação. Então, com a vacinação, no cãozinho, a gente opta pela vacina ou AV8 ou AV10, que protege contra as doenças infecto-contagiosas, né? Então, essa vacina tem que ser feita na clínica veterinária, com o médico veterinário. Por quê? O animalzinho vai ser examinado, avaliado antes de começar a vacina. Se o animalzinho tem um problema de pele, outro problema de saúde, verminose, então esse paciente não vai ser vacinado, ele vai ser tratado. A vacina é para o animalzinho saudável, para proteção, não é para tratamento, é para proteção. Então vai tomar a primeira dose e é necessário, no início da vida, é necessário 3 doses. Então toma a primeira dose, com intervalo de 21 a 30 dias a segunda dose e depois 21 a 30 dias a terceira dose. Depois disso, vai tomar antirrábica também. Só depois disso, espera-se ainda uns 10 dias para o animalzinho poder ter acesso à rua, ter contato com os bichinhos. Isso para as doenças, para essas doenças, né? Essas 2 vacinas, tanto a V8, a V10 e a antirrábica, são as vacinas obrigatórias. Existem outras, para gripe, para giardia, outras, mas essas são as obrigatórias. Os gatinhos também têm vacinas, né? Então, para o gatinho, a vacinação acontece a partir dos 60 dias de vida.
Para ele já não é a V8 ou a V10, é a V3, V4 ou V5. Aí vai depender do estilo de vida do gatinho, da conversa com o tutor, qual vacina vai ser escolhida. Também faz de 2 a 3 doses, depois, por volta dos 4 meses, vai fazer a antirrábica também. E para os gatinhos são essas as vacinas, tá? Então, isso é importantíssimo, são os cuidados básicos. Na verdade, quando você adota um bichinho ou ganha, a primeira coisa que fazer, vai no veterinário para ver tudo que precisa ser feito. A questão da vermifugação, ela tem que ser anual? Então, inicialmente, tem esse cuidado, né? Quando é filhotinho, vai fazer ou uma dose repete com 15 dias, ou 3 doses. Depois, até alcançar os 6 meses, o ideal é que seja feito um reforcinho uma vez por mês, tá? Depois disso, aí a vermifugação vai acontecer ou a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Por exemplo, se é um cãozinho de apartamento que não tem contato com outros bichinhos, a cada 6 meses a vermifugação tá ótimo. Eu ia falar isso, porque, gente, eu nunca faço isso. Olha que coisa. Tem que fazer. Aí se é um animalzinho que sai... Não, eles nunca saem, mas... Então, a cada 6 meses, ótimo. Se é um animal que tem convívio direto com outros bichinhos, vai pra rua direto, então, de repente, esse animalzinho precisa fazer a cada 3 meses. Tudo isso é avaliado, né? Tudo depende do paciente, de bichinho para bichinho. Entendi. Mas mais ou menos isso. A questão de banho, a gente também tem, assim, não sei, eu acho que os animais não estão acostumados a tomar banho, né? Mas a gente tem mania de dar banho. Isso faz mal? Ou assim, não, você pode dar uma vez por mês, como que funciona? Então, o banho, né, é necessário para higiene, principalmente nos cães, né? Então vai depender do tipo de pelagem. Tem animais que são muito peludinhos, que precisam ser penteados, por exemplo, todo dia. Senão, né, para tentar manter o pelo longo, se não fizer isso, vai criar nora. Então, assim, se é um animalzinho muito peludinho, que precisa desses cuidados mais intensivos, uma vez por semana, a cada 15 dias, tá bom? Mais do que isso, não pode. Tem animalzinho que uma vez por mês vai ser ideal, isso vai depender do tipo da pelagem, se o animal tem algum problema de pele ou não, mas menos que uma vez por semana, mais frequente que isso, não pode, tá? Geralmente semanal ou a cada 15 dias. O Kleber, o que escolhem mais lá para adotar? Cachorro ou gato? Assim, escolhem mais cães. E bebês? Bebês. Os bebês, eles sempre saem mais, né? Os filhotes. Os adultos, eles demoram um pouco, né? A gente tem um pouco de dificuldade, né? Mas a gente está tendo um abandono muito grande de gato, né? E assim, a gente vê que em épocas de férias escolar, que é o mês de julho e o final do ano, são os meses que aumenta em 40% o abandono de animal. E tranca a casa, será? Na verdade, a pessoa vai viajar e acaba se desfazendo do animal. Gente. Então acontece muitas vezes, né? E também, às vezes, o mais triste de tudo, às vezes a gente vê abandono de animais que as pessoas retiram da fêmea sem dente. Né? E o tratamento desses animais é super difícil, porque ele só tem para alimentação mamar. E eu não consigo colocar uma papinha, ter uma pessoa. Às vezes nem papinha eles aceitam. Às vezes você tem que entrar com o pó para desmame, né, doutora? Sim. Um sucedâneo. E muito das vezes eu tenho que ter uma pessoa para estar dando ali de 3 em 3 horas ali um mamar desse animal. Né? Sim. E como a gente tem um departamento que funciona por horário, a gente tem o horário das 8 até as 5 horas da tarde, às vezes a gente tem uma dificuldade, né? Algumas vezes a gente tem sorte de conseguir, às vezes, uma fêmea que está com filhote e que aceitam os outros. Isso acontece mais lá na zoonose, eu não sei se a doutora pode falar, com gato. As fêmeas de cadelas, elas são mais resistentes para aceitar. Mas o ser humano parece que é diferente, porque eles são muito mais brincalhões, os cachorros. Quer dizer, aparentemente, eu que tenho gato, eu falo, gente, não é. Porque existe um preconceito com gato, né? Ai, gato gosta da casa. Mentira, gente. Mas isso tem mudado bastante também. Assim, as pessoas, devido as casas serem cada vez menores, né? E assim, o habitual está sendo o gato ser o animal de estimação preferido. Então, mudando? Talvez com a urbanização maior, o gato tome a frente do cão como animal de estimação. Nossa. Talvez também por conta do nosso dia a dia corrido, como ela falou, ele é bem mais independente. Sim. Com certeza. É mais fácil de cuidar do gato, realmente, do que do cachorro. Eu amo qualquer tipo de animal. Mas justamente por conta da minha vida de ser do jeito que é, o gatinho, eu acho que todo mundo fica mais feliz. Eu e eles, né? Porque todo mundo vive ali em harmonia. Tem gente já acompanhando a gente. Tem a Carla Cerqueira, mandou aqui um olá pessoal.
e falou assim, grande Kleber Costa. A Carla é veterinária do... A Carla é bióloga do horto. No horto, isso. Cuida nossa lá do parceira. Ramon, Sim. né, Carla? De vários grande abraço para ela. Também está convidada para vir aqui, para a gente falar dos cuidados aí que a gente tem com os animais aqui no horto, que é um lugar muito legal também para visitar. Muito bacana para levar a família lá à tarde, as crianças. Gente, nas férias é demais. Eu fui com uma galera, assim, uma turma de crianças, eu brinco com a minha galera. E muito legal, porque além de tudo que tem lá para se divertir, que tem parque, tem os animais, eles fazem algumas brincadeiras a mais com a criançada. E vem alimentação do hipopótamo, enfim. Sim. É muito, Legal, né? muito Interação. legal. Kleber, a gente falou, senão eu vou esquecer, por isso que eu estou te falando para a gente falar agora, de outros serviços também, de cuidado com saúde no geral, que os zoonoses têm. Lá no Departamento de Controle de Zoonoses, nós temos as consultas veterinárias no período da manhã, que são 15, né, que eu já havia falado. Nós temos, na última terça-feira do mês, abre a agenda dos veterinários para marcar as castrações, ou seja, vai abrir a agenda para concluir essa agenda, geralmente na última terça-feira do mês, esse mês vai ser no dia 29, onde nós vamos agendar os animais agora para novembro. Fora isso, nós fazemos as feiras de adoção, nós geralmente adotamos, assim, doamos o animal nas zoonoses, mas nesse domingo a gente vai ter uma feira de adoção de animais na Rua de Lazer, aqui mesmo, na praia. Que legal, já fica o convite aí, gente. Isso, se alguém quiser um animal ou quiser dar uma olhada nos filhotes lá, passa lá, olha, verifica, se casos queira um animal, só levar para casa e aí passa na consulta veterinária nas zoonoses, ganha um vale castração, assina um termo de posse responsável, porque a responsabilidade de adotar um animal é grande. Sim, então, abandonar animal é crime, né? Isso, e a pessoa tem que estar preparada, mas o animal, ele alegra a casa, né? Ele muda certeza. Totalmente o comportamento do seu ambiente da casa e quando você tem filhos também muda o comportamento das crianças, né? Então eu acho super válido a gente ter um animal, nós estarmos junto com os animais, porque a gente também aprende muito com eles, né? Sim, olha, acho que é a primeira terça de novembro, eu vou falar sobre pet terapia. Vou trazer aqui e falar dessa relação tão benéfica do homem com o animal, que faz bem. Eu vou falar bem disso, eu acho muito legal. Sim. Realmente faz toda a diferença, Com né? certeza. Uma pergunta, doutora. Quando eles são bebês, e os bebês duram até uns 2 anos, se eu não estou enganada, assim? Tem um aninho. Um aninho? Isso, a partir de um Alguns ano. são mais levadinhos até 2. Exato, Destroem a sim. casa. Outros a vida toda. A vida toda, eu não tenho nenhuma vida toda, nunca tive. Mas, gente, eles destroem tudo. Sim, sim. É natural, são felizes, estão descobrindo o mundo que nem criança, né, gente? Exatamente. É um momento de adaptação, de conhecer, de explorar. Então, o proprietário, né, o tutor tem que ter essa paciência, né? Igual, os dentinhos estão nascendo, vai coçar a gengiva, então vai querer morder mais, né? Vai querer mexer em tudo. Então, deixar o ambiente mais seguro, evitar sapatos, evitar algumas coisas que propiciem. Evitar Havaiana. Exatamente. Então, assim... Croque. Meu gato, um come Havaiana, o outro come croque. Nossa. Seletivos. Eu não posso deixar nenhum muito fora. Pelo menos eles revezam, né? Tem que ter paciência nesse início. Depois eles tendem, sim, a respeitarem mais e ignorar esses objetos, mas no início da vida é assim mesmo. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Mas tem alguma coisa que a gente possa fazer? Por exemplo, a minha irmã tem uma cachorrinha muito fofa, mas ela come todo o papel de parede. Nossa. Minha irmã vai arrumar, ela vai e come, destrói, rodapé, papel de parede. Aí falaram que se passar gelol, acho que por conta do cheiro, que eles não gostam. Olha, isso daí depende. Tem animalzinho que vai gostar e vai querer mexer. Sério. Meu Deus. Então, assim, nem tudo é... Mas tem alguma coisa que tem você possa alguns fazer? borrifadores, existe pra evitar e tudo mais, mas isso varia um pouco, nem sempre se E resolve. quanto à educação, assim, a gente pode, por exemplo, eles não gostam, tadinho, não acho que é uma judiação, porque a gente tem que ensinar de alguma maneira. Espirrar um pouquinho de água que eles não gostam, com aqueles borrifadores. Sim, isso não tem problema. Aí se chega perto e vai lá e não, e falo não pra ele sair. Isso sim. Ou se faz alguma coisa onde não deve, às vezes o proprietário grita, então ele acha que isso é legal, então ele vai fazer xixi, cocô fora do lugar. Então muitas vezes é necessário ignorar, limpar, mostrar. Tem algumas gotinhas que ajudam a adestrar, fazer no lugarzinho certo. Então é questão de paciência, existe. Mas é questão de... É mais paciência e amor do que qualquer outra coisa, igual criança, né? Sim, mas aí se conversar com o veterinário também, ele vai saber vai indicar. te orientar, exatamente, saber o que fazer. Isso. Questão de roupa. Hoje em dia a gente vê muito que as pessoas acabam tratando os bichinhos... Humanizam, né? Humanizam.
eu amo bicho. E eu acho que o fato de você falar, gente, bicho é bicho, independente, a gente fala, eu prefiro os animais do que o bicho. Gente, cada um é cada um, né? E cada um realmente sente o que quer e pensa o que quer. Mas isso às vezes não é ruim pro animal, quando você exagera em algumas coisas? Sim, o exagero, né, nunca é bom. Tem animalzinho que é mais friorento mesmo, por exemplo, o pincher, meu Deus. Tudo tá tremendo, tá com frio sempre. Então, a roupinha para esse paciente vai ser adequada, vai ser é adequado. útil. Exatamente. Agora, se é um animalzinho mais calorento, mais peludo, não, aí não é indicado, tá? Então, tudo com moderação. No inverno, no frio, né, cobertinha, eles passam frio, como a gente. Mas tudo com moderação, né? Mas assim, o gatinho, o cachorro, a gente até vê que eles põem a roupinha e até gostam, né? Alguns chegam a gostar mesmo. Agora, gato, dá até vontade de rir, gente. Você põe o gato, ele fica duro, ele não consegue nem andar. Sim, e quando faz cirurgia, eles usam aquelas roupinhas cirúrgicas. Eles não se mexem. Parece uma estátua, né? Então, gato jamais, não coloca. Não gostam. Mesmo se acostumar desde pequenininho, não. Aí é difícil. Tem bichinho, eu tenho pacientes que andam na coleirinha, um gatinho, isso aí é uma coisa difícil de se ver. Muito. Então, assim, depende muito do felino, né? Mas geralmente eles não gostam. Varia muito de animal para animal. Tem cão também que não gosta de colocar roupa. Então varia muito do animal. E tem outros que nem ligam. Tem uns que pedem, que não fica sem. É engraçado, engraçado. Então, assim, vamos respeitar, né, gente? Claro, se você vê bom senso, né? Tudo é bom senso. Gosta, não vamos forçar uma barra. Mas, por exemplo, a gente vê muito isso, essa questão da humanização. Que tem esses carrinhos, agora, que nem tem de bebê, tem de cachorrinho. Quando o cachorrinho é velhinho e tem um probleminha, é até compreensível. Tem um probleminha de coluna. Mas quando não, isso não é talvez ruim, o cachorro está deixando de se exercitar ou não. Cada um não tem problema. Se for por um curto período de tempo, um passeio, não é vida, só passear no carrinho aí não pode, né? Mas tem bichinho que gosta, que pede. Então, assim, tem um que não gosta, tem um que gosta, tudo... Não, sim, mas o que eu quero dizer assim, vamos supor, o seu bichinho gosta, mas ele é novinho, ele não precisa se exercitar e andar? Precisa, com certeza, precisa dessa interação. E toda vez você leva no carrinho? Não, aí já não pode, tem que ter interação com outros bichinhos, né, se socializar. O cão é muito sociável, então precisa. Então, se é mais velhinho, ele quer passear, mas não pode mais andar, aí o carrinho eu acho uma coisa válida, importante. Mas fora isso... Tá. Outra pergunta que eu queria fazer é a questão, agora no calor. Sim. Os cuidados que a gente deve ter com o cão, em casa, em qualquer situação, mas principalmente em relação a passeio, porque o chão fica quente, o sol fica forte. Sim, o asfalto, né, esquenta muito, eles estão muito próximos ao chão, né, então a patinha está ali direto no chão. Então, evitar horários muito quentes, dar preferência a passear no início da manhã, final da tarde. Isso sim vai ser bom para o bichinho. Se pegar um horário de muito calor, os cães, né, eles não têm glândulas sudoríparas como a gente. Tem algumas na narina, no coxinho, mas é pouca coisa. A regulação térmica de temperatura dos cães é através da respiração. Então, muitas vezes não é eficiente. Então, se está num ambiente muito quente, eles vão sofrer e vão levar a aumento de temperatura corporal muito grande. O nome disso se chama hipertermia, uma afecção gravíssima, né? Então, isso deve ser evitado. O animal nessas condições vai aumentar a frequência respiratória, vai babar, tem animal que desmaia, que fica com a língua roxa, isso é extremamente grave. Então, se isso acontecer, já tem que resfriar o animal com a toalha molhada, enfim, e correr para o veterinário. Então, assim, as patinhas também, no asfalto quente, isso vai levar queimadura, então, não pode. Então, e outra coisa, pacientes, algumas raças são mais predispostas, como as raças braquicefálicas, que tem um focinhozinho achatado. Pugs, shih tzus, lhasas. Então, para eles ainda é mais difícil a regulação de temperatura. Então, evitar o calor. Não deixar em carro fechado. Jamais, não pode. Então, em épocas de calor, ventilador, ar-condicionado, aguinha fresca pela casa, cubinhos de gelo ajuda a refrescar. Hoje também existe no mercado até uns tapetinhos térmicos geladinhos. Ai, não sabia. Os que são mais calorentinhos deitam e se refrescam ali. Isso sim, isso tem que ser feito. Senão eles sofrem e pode passar mal. E aí precisar, então, por conta disso, de manhã cedinho, passear, à noite
noite. À noite, isso. Só que tem animais que passeiam 3 vezes. E aí uma geralmente na hora do almoço, que é a pior hora do sol. Aí tem que ter cuidado, procurar uma sombra, levar uma aguinha fresca. E quanto tempo deve durar esse passeio? Aí depende, vai depender da raça também. Exatamente. Se é um animalzinho mais velhinho, uma caminhada leve, pouquinha, já volta para casa. Se é um animal que tem muita energia para gastar, um golden, né, por exemplo, então ele vai querer correr, brincar, então vai depender do animalzinho mesmo, né, da atividade física dele. E respeitar isso, não fazer demais nem menos. E com relação à temperatura, nunca ir num horário muito quente, isso vai ser só levar água, como você falou, que eu acabei até te cortando. Uhum. Né? A gente vai falar de saúde, da diferença, assim, quais as doenças que mais acometem um cachorro, por exemplo? Ou é incomum? Geralmente as doenças dos pets, cães e gatos, são incomuns? Sim, tem muitas doenças que são parecidas, outras são próprias da espécie. Por exemplo, as doenças infecto-contagiosas, sinomose, parvovirose, são doenças específicas dos cãezinhos, né? Os cãezinhos não vacinados são mais susceptíveis a ter. A leptospirose, por exemplo, do cãozinho. Já o gato vai... algumas doenças específicas do gatinho, a rinotraqueite, que é aquela gripe, né, dos gatinhos, problemas urinários, que são muito comuns, e outras doenças que afetam ambas as espécies. Por exemplo, os mais idosos podem ter câncer, então isso não dá pra gente restringir. Essa é só doença de cão, generalizar. Não dá. Algumas são, mas muitas outras são... A maioria é incomum. E também é comum com as nossas doenças também, né? Tá. Então isso é bem, bem comum mesmo. Outra coisa, medicação. A automedicação, ela é péssima para qualquer um, inclusive para os pets. Mas eu acho que no caso dos pets, eu já ouvi falar também, não sei, só você que vai explicar, que você vai ter chamado assim, o remédio que a gente dá para o cão, muitas vezes a gente jamais pode dar para o gato, não é isso? Pode levar até óbito, não pode? Sim. Muitas vezes o proprietário ali quer tentar ajudar e acaba prejudicando. Muitas vezes o animalzinho tinha um problema, agora tem 2, 3 para cuidar, né? Então, tem medicamento que é permitido, mas na dosagem adequada. A dose do cão vai matar o gatinho. Ou medicamentos nossos mesmo, que é muito comum ter, por exemplo, cataflã em casa. Nossa, de gente jamais dá pro pet. Meu Deus, mas acontece, infelizmente acontece. Por isso que eu quis falar E muitas vezes é fatal. E o tutor, coitadinho, fez na maior das boas intenções. E quando aí acontece isso, é bem triste. Se for o gato, pior ainda, né, doutora? Pior ainda. Ele é mais sensível. Mais sensível. Muito sensível. E é gravíssimo. Então, nunca automedicar, nunca. Paracetamol para gato também. Nossa. É muito perigoso, intoxica. Gente. Então, assim, para o animal, medicamento animal. Alguns humanos, sim, mas... Alguns são bem mais... Na dosagem certa. Tá ruimzinho, tem que consultar. Tem veterinário. Procurar o veterinário é a melhor alternativa. Exatamente. Quanto mais demorar para tratar e cuidar, pior é o prognóstico do bichinho, né? Os gatos, geralmente, eu não sei, como eu sou especialista em gato, eles têm muito problema renal, né? Sim. Tanto que eu quero até falar de ração, eu dou a apropriada, que é cara pra caramba, inclusive, os gatinhos aí que tem problema renal. Sim. Então, assim, tem gatinho que eles precisam beber água, né? Então, tem gatinho que não vai beber aguinha, porque ele não bebe água do pote, tá lá um potinho, ele não vai beber, ele vai preferir água que quando abre a torneira, abre o chuveiro. Então, tem que ver a necessidade desse bichinho. Tem animalzinho que só vai beber da fonte. Então, se ele gosta de água corrente, de repente você tem uma fonte em casa, isso vai favorecer que ele beba água, vai evitar os problemas urinários, renais, né? Outro comportamento muito importante, caixinha de areia do gato. O ideal é se ter duas caixinhas por gato. Gato diferente do cãozinho. Se já tiver o xixizinho, ele vai segurar. E isso a longo prazo, segurar o xixi e não beber água adequadamente, a longo prazo, vai levar a problemas urinários, problema renal. Então, se você tem cachorro e gato, você tem que ter uma só pro gato, outra só pro cachorro. O cachorro nem vai na caixinha, vai no jornal. Vai no jornal, no tapetinho higiênico. O gatinho, para cada gatinho em casa, se você tiver muitos gatinhos, fica inviável isso. Mas se não, para cada gatinho, 2 caixinhas de areia. Meu Deus do céu, só você cabe na minha casa. Mas é assim, então é o ideal, eles são muito seletivos. O gatinho totalmente diferente. Eu tenho 2 caixas grandes, digamos assim. E o meu mais velho, ele só vai em uma determinada. Impressionante.
Ele não vai na outra. Sim, sim. A alimentação com sachê também é importante, sachê, né? sim. Antes tinha aquele mito que não pode se dar sachê. Tem que dar sachê. Eles são Tem que dar. Tem que dar. O gatinho já é desidratado por natureza. Então, Isso serve pro cão também. isso mais pro gato. Mais O cãozinho, pro gato. o cãozinho mais como forma de petisco, mas pro gato é saudável. Tem marcas melhores, marcas não tão boas, mas o que o gatinho aceitar, importante. Não ficar só na ração seca. Antigamente tinha um mito que não pode dar sachê pro gato. Isso já caiu por terra. E comida, porque o cachorro a gente até faz em casa, sem tempero. Diz que cebola faz muito mal. A gente pode tem fazer alguns- em casa. Algumas coisas Mas o ideal não é só cozinhar e pegar os alimentos permitidos. Tudo tem que ser balanceado. Existe um nutricionista veterinário que vai balancear a dieta, se o animalzinho é jovem, se ele já é mais adulto, idoso, tem algum problema de saúde. Então a dieta tem que ser direcionada para cada fase da vida. Mas então é mais indicado você comprar a ração ou você fazer a comida em casa? Depende? Depende. Se tem a ração, né? A dieta já pronta, né? A ração, escolhendo-se uma ração de boa qualidade, uma super premium, ótimo. Mas tem animalzinho que não aceita muito bem, ou o cliente quer dar uma alimentação natural, ou o animal tem algum problema de saúde, que é importante ter uma alimentação natural, sem corantes, enfim. Então, para esse paciente, a dieta natural, né? Vai ser adequada, vai ser importante. Tão boa quanto a ração, né? Que já vem pronta. Mas isso nas proporções adequadas. Então, tem que ter uma dieta balanceada para isso. Então, vai ter um nutricionista veterinário que vai fazer uma dieta balanceada. Exatamente. Específico para o seu bichinho. Tá, outro assunto de higiene que eu vou voltar. Esqueci de falar da higiene bucal, que é extremamente importante também. Sim, importantíssimo. Então, desde filhote, esse é o momento de iniciar a escovação dentária, né? Porque depois que o animal estiver adulto, não vai mais aceitar a escovação. Então, no início da vida, antes mesmo de trocar os dentinhos, já vai lá e vai iniciando a escovação. Então, é importante ser o creme dental de cãozinho, que não vai enxaguar a boquinha, né? Vai escovar os dentinhos. Isso serve para gato também, não? Serve para gato também. E tem escova própria? Tem escova própria, com as cerdas próprias. Então, essa escovação tem que acontecer uma vez ao dia. Não adianta, quando ele vai pro banho tosa, uma vez, ele vai tosar uma vez por mês e vai escovar o dente. Não Gente, adianta. eu não conheço ninguém que faça isso. Tem que escovar olha que eu conheço uma vez ao dia. Independente do horário, tá assistindo a TV, vai lá, escova o dentinho. Ou acabou, escovou, mas depois ele vai comer, não tem problema. O importante é que o mecanismo das cerdas da escovinha, isso vai fazer com que não acumule a placa bacteriana. Porque se você não tem o hábito de escovação, a placa vai grudar no dentinho. E depois vai formar aquele tártaro, né? Daí a escovação não resolve mais. Assim, enquanto eles são jovens, você não percebe nada. Depois que fica o mau hálito, a gengivite, aquela gengiva machucada. Não, e dá dor neles, dá dor. E fora que essas bactérias, né, que se aderem ali ao tártaro, é fonte de infecção para o coração, para os rins. Então, a saúde bucal é tão importante. Interfere. Então, a partir do momento que já está com aquele tártaro, aquela placa já estabelecida, a escovação não consegue mais causar uma manutenção ali. Então, é preciso a limpeza de tártaro e muitas vezes até a extração do dente. Isso já é um procedimento, é uma cirurgia, né? Um procedimento cirúrgico, animalzinho anestesiado. Tem que fazer antes os exames pré-operatórios, tudo direitinho para fazer o procedimento. Fez a limpeza de tártaro, depois tem que manter como uma escovação, porque senão vai voltar tudo novamente. Então, a escovação é igual a gente, né? A escovação vai prevenir. Então, a saúde bucal é muito importante. Entendi. Hoje em dia, a gente fala muito de agility para os cachorros que são agitados, hiperativos, né? Que a gente fala isso para as pessoas e para os pets também. Sim. E outros tratamentos alternativos, às vezes até para comportamento como floral, acupuntura. Tudo isso ajuda muito, a homeopatia. Ajuda, com certeza. Vai depender do problema, né? Que a gente quer atingir no bichinho, que quer ajudar. Mas, com certeza, acupuntura, floral, tudo ajuda. A clínica, uma das clínicas que você trabalha é na Avelina Quarentenário, aqui na área continental. Isso. Ela faz tudo isso. Tipo, é um mini hospital ali, é bem... Sim, dá todo esse grande, suporte. Dá todo esse suporte. Sim, com certeza. É bom saber, né? Você que gosta desses tratamentos alternativos, é só procurar lá que elas têm. Sim, com certeza. Dão todo atendimento. Como a gente percebe quais os sinais que os bichinhos podem dar quando eles não estão bem? Seja emocionalmente ou fisicamente? Isso, né, vai variar de bichinho para bichinho, né? Então, se é um animalzinho que é muito apegado, né? Tudo faz festa, ele vai ficar mais quietinho, mais amuadinho, às vezes não quer comer. Nem sempre eles não falam, né? Então, nem sempre vai estar clara ali
o que o bichinho está sentindo. Então, são muitas vezes alterações sutis. Outros não, gritam, choram, demonstram Sim. mais. Outros não, só vão ficar quietinhos, não vão comer, pode ter vômito, diarreia, enfim. E o gatinho, então, nem se fala. Muitas vezes, quando o tutor vai perceber, o animalzinho já está dias sem comer, porque eles não demonstram, né? O maior sintoma do gato é ele parar de comer, Parar né? de comer. Acho que é um sintoma assim maior do gato. Você vê que às vezes ele... Não, o gato é muito nítido. E muitas vezes, assim, o animalzinho tem um problema, um gato tem um problema de saúde, ficou sem comer, vai levar um problema no fígado, chama lipidose hepática. Então já chega pra gente um animal ictérico, tá com as mucosas amareladas. Ou seja, são 2 problemas para serem cuidados. Então, assim, começou qualquer sintoma, não tá legal, corre pro veterinário. É a melhor coisa a se fazer. Porque depois se cronifica o problema, acaba agravando a situação do Sim, bichinho. gente, eu tô olhando aqui, a gente já passou 5 minutos e ainda tem 1 milhão de perguntas que não vai dar pra fazer. Mas eu acho que já, assim, a gente já falou bastante, eu acho que o principal, assim, a gente já esclareceu. Mas aí tem a doutora, que é só procurar alguma dúvida. O Kleber lá. Eu queria dar um recado. Fala, assim, a Kleber, gente fica à esse vontade. ano não teve a campanha de vacinação antirrábica no estado Tá. de São Paulo. Então, assim, as vacinas foram destinadas para os estados que tinham casos de raiva urbana. Uhum. Então, assim, eu só queria deixar o comunicado que nós temos vacina no departamento de zoonoses, para rotina. Tá. Então, se a pessoa levar o animal no departamento de zoonoses, ele será vacinado. Ah, que bom. Mas ainda não recebemos do estado a vacina para a campanha de vacinação. Tá. Então, nós não temos. Mas ainda temos algumas doses lá, Quem 3 for mil lá, doses. eventualmente hoje, Quem amanhã, for tá, lá ó, vai bastante. vacinar o animal. 3 mil? 3 né? mil doses aí para vacinar os animais, mas ainda não recebemos as da campanha de vacinação, que anualmente aí nós vacinamos 33, 32 mil animais. Tá, e só para recapitular, toda última terça-feira do mês tem... Tem o agendamento para as cirurgias de castração. Então, abre a agenda do veterinário na última terça-feira do mês. Agora dia 29. Agora, dia 29, 600 senhas para a população. Só levar o comprovante de residência e o RG. Você vai marcar aí cada pessoa para até 2 animais por pessoa. O endereço do centro. Endereço do Centro Departamento de Controle de Zoonoses é na Rua Catalão, número 530, ao lado do antigo Horto Municipal de São Vicente, agora Parque Tércio Garcia. E o telefone da zoonose é o 3561-1604. Pode entrar em contato para qualquer orientação. E domingo tem feira de lazer, ó. Tem Rua de Lazer. Ruas de lazer com feirinha de adoção. Com feirinha de adoção. Né? E muita diversão para toda a família. A gente fica por aqui. Muito obrigada a vocês aí por ajudar. Obrigada. Hoje o Guto que Obrigado. tá aqui cuidando do som. Obrigada, Guto. Obrigada. Eu espero por vocês na próxima terça. E o que eu preciso falar? Gente, não conseguiu acompanhar o programa inteiro, não tem problema. Vai lá na linha do tempo do Facebook da TV Primeira. É TV Primeira Oficial. Fica no Stories da TV Primeira do Insta, TV Primeira SV, no meu Carla Palamone, e tudo também tem nos canais do YouTube da TV Primeira e no meu canal do YouTube Carla Palamone, tá bom? Participa toda semana, terça-feira, 14h30 a gente está aqui, sempre para falar de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Tenha uma ótima semana e fiquem com Deus.
bate outra vez.